You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated, you and me. Estamos aqui com a graça do nosso Paizinho para iniciarmos mais um Papo de Princesa. E hoje, a princesa Clara está aqui hoje para compartilhar conosco o que ela pensa a respeito de ser filha de Deus, filha do rei, consequentemente, uma princesa. Não é isso, Clara? Tenho 15 anos e, em questão a ser filha de Deus, eu entendo isso assim. Claro que eu não entendo 100%. Foi há pouco tempo que eu realmente comecei a me interessar pela Bíblia e comecei a me interessar pelas verdades que Deus já disse, porque na Bíblia tem tudo o que a gente precisa. Então Deus não vai ficar falando inúmeras vezes em particular para cada um. E quando eu comecei a realmente ler mais a Bíblia, me interessar pelo que estava escrito nela, foi que eu fui entendendo o amor de Deus e o cuidado que Ele tem com a gente, que é exatamente não, né? É exatamente a referência que a gente tem quanto a ser humano, mente limitada. Mas o cuidado que Ele tem e o grau de comparação mais alto que a gente pode chegar é de um pai com um filho. Porque Deus é acima de um pai. Deus é Deus. Ele não tem substantivo que defina Ele. E eu fui entender isso há pouco tempo. Como eu disse, eu não entendo 100%, mas eu queria muito que todo mundo, na verdade, pudesse entender também. Começasse esse processo, começasse esse caminho, que quando eu entrei nesse processo eu nem sabia que eu estava no processo, na verdade. E eu queria eu queria que todo mundo soubesse sobre isso, sabe? Tivesse conhecimento do amor de Deus, tivesse conhecimento da paternidade dele, tivesse conhecimento do cuidado que ele tem com a gente. Porque mesmo que a gente vá, volte, enfim, faça tudo que a gente fizer, ele é misericordioso, ele é justo e é misericordioso. Não vou nem colocar um mais, porque a misericórdia dele não tira a justiça dele. E ele é misericordioso e justo. E assim, ser filha dele, depois de ter sido aceita, Jesus morreu por nós, depois de ter sido aceita como filha de Deus, é a maior coisa que a gente pode ser. Sim. Filho de Deus. E a gente se representar assim é muito importante, né? Porque a gente passa essa segurança, vamos pôr assim, porque a gente está vivendo aqui na Terra. Mas quando eu era criança, eu sabia que tinha céu, que tinha Deus, que tinha tudo. E aí eu aceitei Jesus quando eu era pequena. Mas eu fiquei tipo assim, eu tô aceitando Jesus pra quê? Tipo, ele não me tirou daqui da Terra agora. Por que eu aceitei Jesus? E só depois de muito tempo que eu fui entender que o mundo espiritual acontece ao mesmo tempo que o mundo físico. Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a gente se pôr no lugar de filho de Deus mostra também, espelha mais, de que a gente entende que não é esse mundo. E de uma certa forma, traz uma autoridade, né? Porque imagina uma princesa, né? Vamos trazer para os filmes, né? Que vocês, inclusive, viram muitos, né? Filme de princesa, de Barbie, etc., né? Tudo que envolvia princesa. Então, quando você fala de uma princesa, a princesa, ela tem uma autoridade, ela carrega uma autoridade, ela é filha do rei, né? E, infelizmente, eu, durante muito tempo, não reconhecia os meus valores como filha de Deus. Eu acredito que você também não foi todo o tempo que você sentiu que você era filha de Deus como você sente hoje. Sim, com certeza não. Eu ainda tô nesse caminho de descoberta. Vai ficar sempre, né? Até eu morrer, na verdade. A gente nunca vai chegar no limite do que a gente pode chegar. Mas eu ainda tô nesse caminho de descoberta, de discernimento, entendimento. Mas hoje eu consigo não só entender mais, porque antes não é que eu entendia pouco, é que eu não entendia nada. Eu era totalmente, tipo assim, eu nunca fiz, tipo assim, fiz coisas erradas e me corrompi. Mas eu também não era cristã. Eu era morna.
E os mornos, Deus vomita. E aí, quando eu me toquei de que eu não estava sendo cristã, eu só estava seguindo os mandamentos, né? Como aquele cara que chegou para Jesus e falou que ele já seguia todos os mandamentos e o que ele precisava fazer para ir pro céu. Aí Jesus falou para ele que ele tinha que pegar as coisas dele e dar pros pobres. Eu tava só seguindo o que eu dou muito graças a Deus, porque minha mãe me pôs nesse caminho. Porque eu me perguntei muito já, que se eu não tivesse crescido dentro da igreja, onde que eu estaria agora? Porque eu sei que eu não comecei a ter entendimento espiritual desde sempre, até porque ninguém nasce sabendo, mas muito não, né? A base do porquê que eu tô aqui hoje é porque eu nasci dentro da igreja. Mesmo que eu tivesse sido muito morna, acho que isso não existe, né? Mas mesmo que eu tivesse sido morna antes, eu só tava morna porque esquentou um pouco. Então, reconhecer onde eu tô, esse reconhecimento é um processo, o reconhecimento de ser filho de Deus é um processo, o reconhecimento de ser princesa é um processo, o reconhecimento de saber os seus valores é um processo. E eu acho que processo até virou uma palavra muito clichê, porque a gente ouve o tempo todo, mas a gente não suporta, na verdade. E às vezes a gente não usufrui disso. Tipo assim, a gente ouve, não, a gente tem que entrar num processo. Mas eu não usufrui por quê? Porque processo dói. É difícil, tem que abrir mão, né? No caso, para você se tornar uma filha de Deus, uma princesa, se portar como uma princesa, filha de Deus, você vai precisar passar por um processo. Não é qualquer pessoa que pode, de qualquer forma, você não pode representar o reino de qualquer forma, não é isso? E você, né, voltando um pouquinho, que me veio aqui à mente para falar com você, só que eu deixei você ir desenvolvendo o assunto. Para você, no caso, você enquanto pequena, você não entendia, né, que você falou. Você não entendia por que você tinha aceitado Jesus. Porque, na verdade, tudo é um processo, né, como você já falou. E existe um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para você chegar ao entendimento. Então, quando você começou a entender as coisas, começou a chegar na idade de que você não entendia mais as coisas porque te falavam, mas porque você precisava buscar entender aquilo. Conta um pouquinho como que foi essa questão para você conseguir hoje, né, se ver como uma filha de Deus, como uma princesa que nós somos. Como que foi para você chegar a esse entendimento? Por quê? Porque tem muitas mulheres, existem muitas mulheres que não sabem o caminho, né? Não fazem ideia de como chegar ao entendimento de como ela pode se enxergar como filha de Deus. E, consequentemente, acabam trilhando caminhos muito difíceis, né? Que não chega a lugar nenhum, esse caminho de sofrimento, porque elas não entendem, não conseguem compreender que existe um reino à disposição delas, né? Que existe um rei à disposição delas, que já desenhou uma história perfeita mesmo, porque tudo que Deus faz é perfeito, né? Não na questão de, tipo, o próprio Senhor Jesus, quando foi ao céu, ele falou, quando veio a essa terra, ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque se ele venceu, nós venceríamos também. Então, não que a gente não vai ter tribulação nunca mais, né? Mas o Senhor é aquele que traz a paz que excede todo entendimento, né? E quando nós internalizamos o reino em nós, quando nós nos reconhecemos como filha de Deus, como princesa, é possível viver essa paz, é possível estarmos nesse mundo de tribulação, mas conseguir passar bem, não é isso? E como que foi para você esse processo de reconhecimento de filha de Deus? Bom, eu fiz muito isso, eu ainda faço um pouco e eu acredito não, eu sei que muita gente faz também. Que é o fato de enxergar lá na frente. Por que que eu digo que muitas vezes o processo ele até se tornou uma coisa clichê e porque a gente não usufrui? Porque a gente vê o processo é uma coisa subjetiva não, abstrata. Você não vê o processo andando na rua, então ele é uma ideia que a gente tem. E o processo, muitas das vezes a gente não vê. A gente sabe que a gente tem que chegar num lugar,
o processo é o caminho. Mas você não sabe como que vai ser. A gente não sabe o caminho. Não é como se a gente conseguisse pôr na nossa cabeça o que a gente vai passar, o tempo que a gente vai levar passando, as coisas que a gente vai aprender, as coisas que a gente vai largar. A gente não vê isso. E muitas das vezes, eu já fiz muito isso, a gente olha no final. Tipo assim, quando eu comecei a perceber, quando começou a instalar na minha cabeça o Espírito Santo, né, começou a ministrar, porque quem convence é ele. Quando o Espírito Santo começou a me mostrar que eu tava só sentada na cadeira, eu comecei a ficar tipo assim, não é isso que eu quero, não é assim que eu tenho que ser. E aí eu até comecei, aí foi daí que eu comecei a seguir mais influencers, comecei a seguir mais pessoas que eram referência. Uhum. E daí eu via que aquelas pessoas já, tipo assim, pregavam, elas eram, tipo assim, cheias do Espírito Santo mesmo, não é aquela coisa que elas falam, é aquela coisa que você vê, os frutos. E aí eu pensava, cara, eu quero ser assim. Eu quero ser assim, porque eu via que aquelas pessoas, elas sabiam que elas eram filhas de Deus, porque elas tinham... A essência. É nítido é nítido ver uma pessoa que tem intimidade com Deus, porque você vê o jeito que ela fala de Deus. Porque, por exemplo, eu falo da senhora de uma forma, mas pessoas que não são próximas vão falar de uma forma totalmente diferente. Porque eu tô com a senhora todo dia, a gente se fala todo dia, e quando você vê uma pessoa que ela tem intimidade com Deus, e que ela sabe que ela é filha de Deus ainda, é um grau até maior do que simplesmente ter intimidade, você consegue perceber. E eu fui percebendo isso em algumas pessoas. E eu falava, caraca, eu quero ser assim. Só que eu só pensava, eu quero ser assim. E aí eu fiquei tipo assim, não, agora eu vou começar a tentar, eu vou chegar lá. E aí eu não conseguia no dia seguinte, óbvio que eu não conseguia no dia seguinte. E aí eu ficava tipo assim, cara, pô, vamos lá. É difícil, né? Porque quando a gente vê, eu costumo trazer como exemplo para processo, a semente. A semente, quando ela precisa ganhar raiz, ganhar força, aonde que ela ganha raiz e força? Dentro da terra. É como? Escondido, né? A semente, ela morre primeiro, para depois ela começar a desenvolver, não é isso? Sim. E o processo é exatamente isso. Foi isso que você sentiu? Foi isso que você passou? Tipo, aí o que acontece, né? Nesse processo de estar escondido, é exatamente o que acontece na nossa vida, né? Por experiência também que eu já passei. Você faz e parece que nunca nada está acontecendo, que você não vê nada acontecendo. Não é isso? Sim. Foi muito isso. Porque eu focava aonde eu quero chegar. E não que a gente não deva focar onde a gente quer chegar. Mas a gente tem que entender que a gente não vai chegar lá num pulo. Não, é dolorido, é difícil. A gente vai chegar lá andando. Andando um passo de cada vez. Exatamente. E aí eu queria chegar lá. Eu queria chegar naquele ponto de ser referência, eu queria chegar ao ponto de me sentir o que eu via. Eu via as pessoas se tratando bem, eu queria me sentir assim. Então eu queria chegar aonde eu sentia o que eu via. E aí eu comecei a tentar. Eu tentei um dia, e aí a minha cabeça foi criando métodos. Tipo assim, não, se eu fizer isso, no fim do dia eu vou chegar assim. Não conseguia. E aí eu ficava tipo assim, caraca, tentei 3 vezes, não consegui. Aí eu já ficava naquele negócio tipo, eu não vou conseguir. Porque eu vou tentar isso amanhã. É bem normal. Porque eu vou tentar amanhã, não vou conseguir de novo. Aí eu vou tentar depois, não vou conseguir de novo. E a minha vida vai ser tentativa. Só. Não que não seja. Mas tipo assim, tentativas falhas. E parece que nada tá acontecendo. Exatamente. E é por isso que eu digo, eu fui enxergar o caminho, o processo, a trilha, há pouco tempo. Uhum. Porque até há pouco tempo mesmo, eu me via nessa situação. Não que eu não me veja 100% fora dela hoje. Mas... Você já começa a ver os resultados. Porque a gente ainda vê nossos fracassos. Assim. Mas há pouco tempo eu comecei a ver resultado. Porque eu não tava vendo resultado nenhum antes. Tipo assim, eu tava tentando falhando. E nessa tentativa e falha, eu tava olhando, tipo, eu não cheguei lá. Mas eu não tava andando o quanto eu andei. Isso. E
eu passei a focar mais no quanto eu andei, ainda focando onde eu quero chegar. Mas hoje eu vejo o resultado, vejo a minha pegada no meio do caminho. Exato. E não, isso que você está falando é muito verdade. Por quê? Porque durante muitos anos da minha vida, eu não me via como filha de Deus. Na verdade, eu me via como serva, né? E aquela serva que, tipo assim, qualquer deslize que eu desse, o Senhor estava pronto para me punir. Era assim que eu pensava. Por quê? Porque nós vemos o nosso Pai, Deus, como pelo relacionamento de pai que nós temos na Terra. Né? E como eu não tive relacionamento de pai, como eu já falei aqui, inclusive em outros, né, em outros podcasts, eu tive um padrasto, né, que eu apanhava bastante, passava por algumas situações, e eu via Deus dessa forma, exatamente dessa forma. Né? Deus, para mim, ele estava pronto a me punir por qualquer erro que eu cometesse. E então eu tava ali naquela condição de andar na corda bamba e não reconhecer de fato quem eu era e qual era o meu valor. E por causa disso, né, e tá ali passando no processo, vivendo e tentando e buscando e chorava porque eu não via nada acontecendo, até que eu só ouvia as promessas de Deus, porque Deus tem isso, Deus tem aquilo, e eu tentava, e eu renunciava, e eu fazia, acontecia, e não via nada acontecendo, era desesperador, simplesmente desesperador. E só que recentemente, não tem muito tempo, que eu comecei que eu tô começando a colher os frutos de toda essa trajetória, de toda essa caminhada. E aí, mudou totalmente. A visão mudou totalmente. Valeu a pena passar por tudo. Só que não era isso que a gente pensava dentro do processo. A gente pensava, a gente não posso falar pelos outros, mas o que eu pensava dentro do processo, sem ver que eu tava no processo. Porque quando eu tava no começo, porque é normal você tá no começo, você tá andando no começo, sei lá, o processo tem 100 quilômetros e você tá no primeiro quilômetro. Sei lá, nos 10 primeiros quilômetros você acha que você nem saiu do lugar. Porque você acha que você tentou, você deu um passo pra frente e voltou. Você acha que você... Não, eu fiz aquela rotina pra eu seguir durante o dia não consegui. Pra eu criar um hábito. Só que hábito é hábito. Você precisa criar um hábito de criar hábito. Você precisa entender que um hábito é tentativa. E se você não tem noção de que o hábito é você simplesmente tentar, não conseguiu, tenta de novo, é perseverança, persistência, você acaba não entendendo o que é o hábito. Na verdade, o cérebro, ele precisa ser reprogramado. Sim. Né? Porque se eu entendo que pra eu criar um hábito, eu preciso tentar, mas não é uma vez, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, não é 10, não é 20. É quantas vezes eu precisar e também persistir, não continuar indo pelo mesmo caminho. Se eu tô vendo que aqui não tá dando certo, eu vou por outro caminho, mas pra chegar no mesmo lugar. Isso. E criar hábito é difícil. Por quê? Porque se você vê que falhou, você já acha, não. Se eu for pra aqui, eu já sei que eu não consigo. Aí você começa a ficar nessa visão fechada, igual aquele negócio do cavalo assim. E aí você começa a achar que, não tem como chegar lá. Duas coisas. Uma é que tudo que você pratica, você aperfeiçoa. Então, conforme você vai praticando, o negócio ele vai ficando cada vez mais perfeito, né? Vai ficando cada vez melhor. E outra que quanto mais você pratica, quanto mais você tá ali, né, exercitando, chega um momento que se torna natural. O cérebro, ele é reprogramado para aquela situação, se você for persistente e constante, né? Ele vai ser reprogramado e daqui a pouco você tá fazendo de forma natural, que você nem tá sentindo. Então, é de fato muito difícil o início, né? Porque o cérebro, ele também é muito espertinho, ele não gosta de ter trabalho. E o que ele faz? Ele tenta te convencer de que aquilo ali, você tem que levantar cedo pra ir pra academia. Dorme mais 5 minutinhos. Olha quanto tempo você vai perdendo pra academia. É exatamente isso que acontece. Ele te convence a ficar parado. Exatamente. O cérebro ele vai te mandando informações porque ele não quer trabalhar. Ele quer ficar ali
na dele, quieto. Ele não quer se esforçar. Então, ele vai te mandando informações pra você não sair do lugar, pra você ficar ali, entendeu? E aí, você tem que mostrar pro seu cérebro que quem manda é você, não ele. Foi assim que eu me vi numa visão de terceira pessoa. Foi assim que eu comecei a me ver mais. Porque quando eu tava começando, eu tava vendo onde eu ia chegar. E aí, conforme eu fui fazendo, mesmo que eu não conseguia, eu sabia que eu não podia parar. Porque se eu parasse, ia ser uma decepção muito maior pra mim. Sim, sim. Se eu parasse de... Porque assim, eu não... Pra mim o caminho não tava indo. Tinha alguma coisa emperrada. Mas eu sabia que se eu parasse, seria muito pior. Porque se eu parasse, primeiro que seria como se eu não tivesse nem tentado. Isso, e você ia perder tempo. Exatamente. E segundo que eu sabia que eu precisava chegar lá. Mesmo meu cérebro tava meio separado assim. Um lado dizia, você tem que chegar lá. Não interessa o que tá acontecendo, você tem que chegar lá. E o outro lado dizia, cara, eu não tô saindo do lugar. Pra que eu vou correr se eu não tô saindo do lugar? Isso é o cérebro. Pra que eu vou andar se eu não tô saindo do lugar? Mas eu continuava fazendo, por quê? Porque eu sabia que eu não podia parar, eu não tinha... Isso não era uma possibilidade na minha cabeça. Por exemplo, ler a Bíblia, criar o hábito de ler a Bíblia. Eu sabia que esse hábito eu não podia deixar de lado, mesmo que eu não conseguisse todo dia, mesmo que eu não conseguisse no mesmo horário, por dia, por mesmo exemplo. que eu não conseguisse todo santo dia, mesmo horário, eu sabia que eu não podia parar de tentar. Porque isso não era nenhuma uma opção na minha cabeça, parar de tentar ler a Bíblia. Não posso, não tenho como. Mesmo que, pra mim, tava internalizado dentro de mim, você não vai conseguir, eu sabia que eu não podia parar de tentar. E aí eu continuei tentando, mesmo tipo, eu vou tentar, mas eu não vou conseguir, mas eu vou tentar, mas eu não vou conseguir. Que eu fui ver que eu tava conseguindo sim. Sim. Que mesmo que eu não tava lá em cima, uma teóloga, eu tava conseguindo. Sim. E foi aí que eu vi o bonito do processo. E aí você, no contato com a palavra de Deus, que eu acredito que foi isso, que você começou a se enxergar como você se vê hoje, não é isso? Sim. Porque a palavra do Senhor diz que a palavra é que convence, né? Porque assim, eu comecei a ler o Novo Testamento primeiro. E, cara, tem os evangelhos. Jesus estava na Terra. Ele não só disse, ele demonstrou, tipo assim... Na prática. Estrondosamente, que ele cuidava e que ele amava muito. E mesmo que eu não tivesse na minha cabeça, não, eu tenho que... Eu sou filha de Deus, e aí, mas eu não tava na minha cabeça. Aí eu ficava tipo, não, eu tenho que forçar, não. Conforme eu fui lendo, fui vendo as respostas que Jesus dava, fui vendo os caminhos que ele ia, tipo, não vou pra cá, vou pra cá. Vendo que horas ele acordava pra sair pra andar, vendo o que ele fazia pelos discípulos, simplesmente vendo o que ele fazia, fazendo uma leitura. Deu pra ver que, primeiramente, ele é Deus e ele é filho de Deus ao mesmo tempo. E é meio confuso pensar, tipo, como que Jesus é Deus e filho de Deus? Mas quando você lê, você não, às vezes você nem consegue explicar, mas você entende. Sim. Jesus é Deus e filho de Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Exatamente. E conforme eu fui lendo, eu fui vendo o caráter de Jesus. E conforme eu via o caráter de Jesus, eu entendia, claro que a gente não sonda Jesus, mas a gente vai entendendo mais ou menos como funciona, até porque pra gente ter um relacionamento a gente precisa conhecer. Mas justamente a palavra ficou pra isso, pra nós entendermos. Exatamente. E tipo assim, além daqui ter tudo que a gente precisa, aí a gente tem como conhecer Deus, a gente tem como conhecer Jesus. Porque só pelo que eles falam, só tipo assim, Deus falou com Moisés pra Moisés falar com o povo, por exemplo. Só na fala de Deus você conhece um pouco mais dele. Sim. E como a Bíblia são vários livros, a Bíblia é uma biblioteca, são vários livros, mas o personagem principal de toda essa biblioteca é Deus. Deus. Então, tipo assim, ele tem todos. Não tem um livro que não tenha sobre Deus, porque senão não tava nem aqui. Então, em qualquer coisa que você vai ler, reflete Deus. E aí, quando você cria esse hábito de estar sempre lendo, começa a fazer parte do seu dia involuntariamente. Mesmo que o seu cérebro não queira, começa a fazer parte dele, começa a fazer parte do seu dia, começa a fazer parte de você. E quando isso começa a fazer parte de você, mesmo que você não entenda, tipo assim, é isso que está acontecendo? Tá acontecendo.
E aí você começa a entender Deus. Não entender Deus, a gente não vai entender Deus. Ninguém explica Deus, a gente não explica. Mas você começa a conhecer, você começa a, tipo assim, poxa, eu tô lendo sobre Deus. Então, eu sei que nessa situação ele vai fazer assim comigo. Eu sei que... Aí você começa a entender quando que Deus castiga, quando que Deus tem misericórdia. E uma das coisas que faz você entender muito, quando você lê a palavra, pelo menos eu pelas minhas próprias experiências, é quando você começa a ver isso aqui manifestar na sua vida. Sim. Quando, por exemplo, já aconteceu inúmeras vezes comigo. Tô lendo um versículo, tô lendo, sei lá, lendo a Bíblia toda, eu parei lá onde eu tenho que dar continuidade. Lendo daquele versículo, começa a se abrir um mundo na minha frente. Tipo, um mundo de possibilidade, de entendimento, de várias coisas, uma coisa vai puxando a outra. Sim. E que de um versículo dá pra tirar uma ministração, por exemplo. Sim. Né? E aí você começa a ver no seu dia a dia aquilo que você leu se manifestar na sua vida. É onde você começa a se conectar com a palavra que é verdade. Ela é pura e verdadeira. Sim. É onde não tem como uma pessoa que não tem o hábito, que na verdade nem é só isso o hábito, porque o hábito fica muito distante do que realmente é. Na verdade, a intimidade com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a boca de Deus falando. Então, não é simplesmente o livro, não é simplesmente uma Bíblia, uma escrita. É um relacionamento. Você ter o hábito de ler a Bíblia é você ter um relacionamento. E eu só consegui me reconhecer como filha de Deus a partir do momento que eu comecei a ter relacionamento. Relacionamento através da palavra e relacionamento através de conversar com Deus e me expressar para Deus como filha. Não é isso? Sim. Até sobre isso de ter relacionamento com Deus. Não só ler a Bíblia como um livro qualquer que a gente lê, que a gente vai entendendo pelo que as palavras vão dizendo. A palavra se encaixa, é isso que a gente entendeu. O Espírito Santo de Deus. Exatamente. E aí, eu já ouvi que, tipo assim, pra você chegar no Santo dos Santos, por exemplo, você não vai chegar lá sozinho. Mas pra você chegar lá, você tem que fazer um esforço. Você não vai ficar sentado na cadeira, aí começou, sei lá, o louvor, aí daqui a pouco você tá no Santo dos Santos chorando e falando em mistério. Você tem que ter uma atitude. Exatamente. Você tem que sair da onde você tá. Você tem que fazer um esforço. E é assim, ler a Bíblia. Ler a Bíblia, por exemplo. Comecei hoje. Não faço ideia do que tem aqui dentro. Não faço ideia do que vai me acontecer quando eu ler. Mas se eu comecei a ler, entendendo que aqui tem coisas a serem reveladas e que aqui é Deus falando, ele vai começar a falar. E é necessário chamar a presença do Espírito Santo, porque é ele que vai trazer o entendimento. Exatamente. Né? E então, claro, assim, é muito legal você estar aqui hoje, não só porque você é minha filha, mas porque você tem 15 anos, né? Você tá na flor da adolescência, né? Ali tá no meio ali, né? E hoje em dia a gente vê como que estão os jovens e os adolescentes de hoje, né? Cada vez mais distantes de Deus, né? Envolvido com coisas assim que se distanciam de Deus. E eu queria que você deixasse aqui, né, uma palavra para as pessoas que pensam que ser adolescente cristã é perder tempo. O que é ser para você uma adolescente cristã? Quais os benefícios de ser uma adolescente cristã, de filha de Deus, herdeira, escolhida e que tem essa intimidade com o Pai? Bom, primeiramente respondendo à primeira pergunta, ser adolescente cristã, pra mim, tenho vários adjetivos pra dizer, mas pra mim não poderia ser diferente. Porque eu me vejo, se eu não fosse uma adolescente cristã, se eu fosse deixar pra ser cristã mesmo, quando eu crescesse, há 20 anos eu ainda tô muito nova, ia ser uma coisa assim, tão chata, tão difícil, mais difícil ainda de correr atrás, porque o evangelho é uma coisa difícil por causa do pecado, por causa do nosso pecado que afasta a gente cada dia mais. Sim. Então a gente tá meio que numa esteira todo dia, e se eu fosse deixar pra fazer isso lá na frente,
poderia acontecer, mas seria muito mais difícil. E a probabilidade de não chegar lá é muito maior. E eu acho até que eu cheguei atrasada onde eu tô hoje, porque eu cresci na igreja. Então eu podia ter reconhecido isso antes. Mas eu só comecei realmente a reconhecer isso quando eu fui ler a Bíblia. Quando eu fui... Porque assim, eu sempre soube que Deus sabia de tudo. Então quando eu ia orar, eu sabia que não adiantava eu falar pra Deus as coisas meio omitidas. Tipo, Sim. falar por cima, ou se eu falar, Deus, obrigada pelo dia, eu vou dormir, tchau. Eu sabia que não ia adiantar falar assim com Deus, porque eu sabia que ele sabia de tudo. Sempre soube. E mesmo que eu não tivesse intimidade, eu falava. Às vezes eu até ficava um pouco desconfortável, mas eu sempre falei pra Deus, tipo assim, sempre não, né? Mas há muito tempo, eu sempre falei pra Deus como eu me sentia de verdade. Porque eu sabia que não ia adiantar eu mentir pra ele. Sim. Porque ele sabia de tudo. Aí, só que quando eu comecei a criar intimidade, foi aí que eu comecei a ver o mundo de verdade. Porque a gente vê esse mundo físico. Tipo assim, ruas, escola, amigos, família, casa, festa, diversão, enfim. A gente costuma ver mais as coisas concretas do que as abstratas. Uhum. E o mundo espiritual, a gente não vê. Sim. E aí foi que eu comecei a entender... É porque eu não sei exatamente como expressar, assim, mas... Cara, o mundo espiritual tá aí de verdade, sabe? Tá tipo Sim. assim... Acontece antes da gente acontecer. Sim, a gente vive tão disperso que a gente não entende, a gente não consegue compreender, a gente vive como se isso não estivesse acontecendo. Sim. E ser jovem e ser cristão é fundamental. Por quê? Primeiro que é na juventude que começa a virar moda. O mundo não tá assim hoje porque vários velhos começaram a mudar as coisas. O mundo tá assim porque, tipo assim, chegou essa moda na juventude. Aí virou moda, aí a maior parte das pessoas aceitaram, aí pronto, foi. Aí já na geração que vem vai ser uma coisa diferente. Na outra geração, uma coisa diferente. Então, tipo assim, o fato de eu ser jovem, involuntariamente, mesmo que eu seja leiga, não saiba de nada, mas só o fato de eu ser jovem me faz mais atual do que qualquer outra classe, qualquer outra faixa etária. O fato de eu ser jovem me torna mais atual. Então, o fato de eu ser atual e cristã diz sobre o meu exemplo, diz sobre como eu vou encarar o mundo, porque se esse é o mundo hoje... Sim, você está sendo formada para a próxima... Se esse é o mundo hoje e eu sou cristã nesse mundo de hoje, acabou. Sim. Entendeu? Vai ser dali pra frente. E assim, reconhecer... Cara, escola é um negócio tenso. E assim, reconhecer Jesus... Dizer de Jesus, falar sobre Jesus na escola é um negócio muito... É barra pesada quando você não tava ali desde o começo. E quando eu comecei a, tipo assim... Cara, eu sou cristã e acabou, não quero saber. Foi um processo também. Hoje eu vejo sem problemas. Mas... Na escola... Porque você parece um peixe fora d'água, né? Parece que você é o alienígena aqui na Terra. Que você não... Você é o careta, você é o saia longa, você é tudo. E não que, tipo assim, às vezes as pessoas não precisam falar, chegar pra você e fazer bullying, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas você se sente. Sim. E só o fato de você se sentir já te faz parar, às vezes. Sim. E, tipo assim, eu convivo com adolescentes todos os dias, jovens adolescentes todos os dias. E, tipo assim, pessoas que estão vivendo a vida, curtindo Sim. a vida, curtindo a idade. A gente tá novo, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque daqui a pouco a gente tá velho, a gente não vai poder aproveitar. Ou a gente só vive uma vez e essas coisas. E, tipo assim, eu já vi muito isso. Mesmo tendo crescido dentro da igreja, por um certo período de tempo, eu achava que ser evangélico, levantar a mão e dar glória a Deus... E louvar, e ler a Bíblia, essa coisa de velho, coisa de adulto, aí, ultrapassado. Só que quando eu me liguei de que a Bíblia não é um livro pra fazer velho dormir, a Bíblia é um manual de vida. Sim. Isso se tornou meio clichê também de falar, mas é verdade. Na Bíblia tem tudo que a gente precisa, todas as dúvidas que a gente possa ter sobre a vida, e o que eu vou fazer aqui, tem na Bíblia. Sim. Por mais que ela é bem grande, às vezes a gente tem alguma dificuldade de achar, mas o Espírito Santo tá aí pra isso. Se ele quiser te revelar alguma coisa, ele vai te revelar, não se preocupe. E aí,
quando eu comecei a ver que ser cristã não era coisa pra velho, eu comecei a sentir um aperto dentro de mim. Porque eu sabia que as outras pessoas pensavam assim. Eu sei que outras pessoas pensavam assim. Sim, você quer que as pessoas tenham a mesma experiência que você. E aí eu ficava tipo assim, cara, eu tenho que usar palavras diferentes. Porque se eu usar as mesmas palavras que eu ouvia, não vai mudar nada. Porque eu também pensava assim. Então se eu usar as mesmas palavras que eu sempre ouvi, no tempo em que eu achava que isso era coisa pra velho, aquelas pessoas vão continuar assim. Caraca, eu quero que elas entendam que não é assim. Sim. E é óbvio, a nossa atitude, ela vai falar mais do que as nossas palavras. Eu chegar e falar pra alguém, Jesus te ama, não vai fazer tanto efeito quanto eu demonstrar que Jesus me ama e eu demonstrar que eu amo aquela pessoa vai demonstrar também que Jesus ama ela. Porque se Jesus me ama, eu amo ela, Jesus ama ela e tá tudo... Beleza. Só que você mostrar, tipo assim, dar a cara a tapa, depois que você já tinha tudo aquilo construído, todo aquele... A base, né? todo aquele conforto, tipo assim... Porque, cara, eu vou ser muito sincera, eu sabia que nós éramos pecadores. Sempre soube, cresci na igreja, né? Desde pequenininho, inclusive. Exatamente. Eu sempre soube que nós éramos pecadores e que a gente não vai pro céu por merecimento. Sim. A gente vai pro céu por misericórdia. Por graça. Exatamente. Então, mesmo que eu errar não significa que eu não vou pro céu. Eu errar... Você tem um advogado. Exatamente. E eu sou pecadora. Mas Jesus, se a gente se arrepender, Jesus tá ali pra isso, cara. Ele veio aqui, ele não morreu pra gente pedir perdão uma vez. Porque, pô, vim daquele jeito todo pra gente pedir perdão uma vez. Ele veio pra poder acabar com o pecado de vez. Tanto que ele foi no inferno e pegou a chave da morte. Então, tipo assim, a gente tá aí pra isso. E eu sabia que a gente não ia pro céu por misericórdia. Não, a gente vai pro céu por misericórdia. Eu sabia que a gente não ia pro céu por merecimento. Exatamente. Só que eu já me peguei perguntando, tipo assim, há um tempo atrás, né? Eu me peguei me perguntando assim, cara, mas o que eu faço de errado? Eu sei que eu sou pecadora, mas o que eu faço de errado? Cara, eu me vejo muito naquele cara que foi perguntar pra Jesus o que ele precisava fazer pra ir pro céu, se ele já seguia todos os mandamentos, porque eu fazia exatamente isso. Eu não falava palavrão, nunca falei. Eu não ia na vibe de todo mundo. Se alguém... Uma coisa que eu sempre achei muito maneira, que, tipo assim, a galera me respeitava na escola. Sempre honrei meus pais. A gente desobedecia de vez em quando, mas eu sempre honrei meus pais. Isso é verdade. Não falava palavrão, nunca criei confusão. Tenho pavor de confusão, na verdade, briga, essas coisas. Então, nunca criava confusão, e aí um dia eu me peguei me perguntando assim, tipo, cara, o que eu faço de errado? Eu vou pro céu porque... Você é perfeita. Perfeito. Mas eu sabia que era por graça. Mas eu ficava tipo assim, onde é que a graça se encaixa? Não, você vê. É melhor a gente dar um exemplo da gente, né? Eu me perguntei assim, tipo, onde é que a graça se encaixa? Tipo, o que eu faço de errado? Porque eu achava que fazer algo de errado... É matar, roubar... Era com alguém. Então, tipo assim, se eu ferir um direito civil de alguém, eu tô pecando. Mas não é só assim que a gente peca. É se corrompendo que a gente peca. Seja, se você fizer mal a alguém, ou se você fizer mal a você tá se corrompendo. Pensamentos. Exatamente. Atitudes. E tipo assim, dentro da igreja, eu era... Claro que eu não vou ir na vibe, não sei o que lá, e sair gritando igual uma doida dentro da igreja. Mas tipo assim, ficava quieta, sentada, não sei o que. Tinha vergonha de levantar a mão. Tinha vergonha de falar aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Deus é santo, Deus seja louvado, acabou. Não é coisa de velho falar isso. E aí eu tinha vergonha, isso aqui, pá. E aí eu me fiz essa pergunta, né, tipo, onde é que a graça se encaixa? Eu não me fiz essa pergunta, na verdade, porque pergunta, no caso, é um conjunto de palavras você tinha essa dúvida. Exatamente. E aí, eu me fiz essa pergunta e fiquei, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo de errado? Porque assim, eu não me vejo fazendo nada de errado perante a Bíblia. Claro, não li a Bíblia. Mas aí quando eu comecei a ler, quando eu comecei a ver, foi que eu olhei pra mim e falei, tipo, claro, o que você tá fazendo? Nada. Faltava, tipo assim, tão pouco, principalmente na escola, faltava tão pouco pra eu me corromper, por eu achar que eu tava bem, que se eu não tivesse, tipo assim, despertado,
Hoje, que eu tenho mais maturidade, ou seja, eu tenho um pensamento mais concreto, aquele pensamento podia ter se concretizado. E se fosse aquele pensamento que tivesse mais concretizado hoje, o cimento tivesse mais seco hoje na minha cabeça, teria dado ruim. Sim. E... Engraçado que conversa justamente com o que a Larissa falou, porque eu acho que todo mundo passa por isso, né? No caso, né? No caso, vocês que foram criadas na igreja, a Larissa era que as pessoas colocavam ela no pedestal, né? Tipo, ela era a perfeita. Só que quando ela caiu em si, de que ela não era perfeita, foi aonde veio tudo à tona e o desespero dela. Foi né? até eu que eu ouvi algumas vezes, que tipo assim, o diabo não tá preocupado em te tirar da igreja. O diabo tá preocupado em fazer você se sentir Se corromper bem dentro da do jeito igreja. que você é. Porque, tipo assim, nós nunca seremos perfeitos. Mas ele quer fazer você achar que você tá bem ao ponto de que você não precisa de melhoras. Sim. E se você acha que você não precisa de melhoras, você vai caindo cada vez mais. Sim. Porque melhorar é você subir. A gente nunca vai estar na inércia. Ou a gente vai estar caindo ou a gente vai estar subindo. Se a gente não melhora, se a gente não tá subindo, a gente tá caindo. Sim. E era assim que eu tava. E tipo assim, é o que eu tô falando. Nunca falei palavrão, nunca bati em ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz nada do tipo. Mas os meus pensamentos, as minhas companhias, as minhas conversas, o jeito que as coisas em que eu me focava, nada pautadas na Bíblia. Sim. E aí veio pandemia, paramos de ir pra escola. Então, fiquei só dentro de casa. E aí depois a gente mudou de igreja. E foi aí que eu comecei a entender que o mundo não era da maneira que eu via. Que as coisas não eram da maneira que eu via, que Deus não era... Cara, Deus, meu irmão, não sabia nem o que era o Espírito Santo. Mesmo tendo nascido da igreja, eu não tinha dimensão do que era o Espírito Santo, eu não entendia que o Espírito Santo morava dentro de mim. Eu não... Sabe aquela música do Thales? Eu amo vocês três e vivo pra vocês. Eu ficava tipo, gente, que três? Que três? É Deus e Jesus, que três que ele tá falando? Eu não entendia quem era o Espírito Santo. E aí, quando eu comecei a entender quem era o Espírito Santo, quando eu comecei a realmente entender que era a Bíblia, que eu não sabia nem a ordem dos livros da Bíblia direito. Eu sabia por causa Sabe cada música. Sabia por causa da música do Diante do Trono, foi muito útil. Mas, tipo assim, eu abria a Bíblia e ficava, tipo assim, ler a Bíblia pra mim era você abrir assim... Aqui Deus vai falar comigo. E, cara, a primeira vez que eu ouvi alguém falando assim, eu li a Bíblia toda, eu falei, não, mentira, você não leu a Bíblia toda. Como assim? Porque pra mim ler a Bíblia toda era uma coisa muito distante. Ler a Bíblia era... Porque eu tava acostumada a abrir a Bíblia na hora que eu ia pro Na culto. igreja. E na hora que eu ia pro culto acontecia o quê? O pastor abria a Bíblia. O pastor não, né? O pregador. Ele abria a Bíblia, lia um versículo e pregava sobre aquilo. Então, isso pra mim era ler a Bíblia. Eu ficava tipo assim, você leu a Bíblia toda. Como assim? E aí quando eu fui realmente entender o que era a Bíblia, a gente pega versículos pra se basear, porque a gente tá... A pregação, ela é... Você tá expondo uma revelação do Espírito Santo que ele fez com você pra outras pessoas. Porém, você tem que conhecer a história e o contexto. Exatamente. Então, tipo assim, porque cada um vai ter uma interpretação diferente. Sim. E o Espírito Santo vai falar diferente com cada um. A palavra se renova a cada dia. Exatamente. Então, sempre vai ter coisa pra gente falar. Mesmo que tivesse um livro, sempre vai ter coisa pra gente falar. E aí, quando eu fui entender que a pregação era um ensinamento, a pessoa, ela leu e ela entendeu aquilo, teve a revelação do Espírito Santo, porque mesmo que tenha pregações que não sejam revelação do Espírito Santo, foram escolhas de quem fez. Sim. Porque a pregação em si, ela tem que ser uma revelação do Espírito Santo. Sim. E aí, quando eu fui entender que a pregação era um ensinamento, eu aprendi isso. O Espírito Santo me ensinou isso. Eu aprendi isso, eu quero passar pra vocês. Isso. Tipo assim, eu quero... Mas como é que eu vou fazer que todos entendam? Eu vou chegar na casa de um e conversando? Não. A gente vai fazer uma reunião, um culto, e aí a gente vai falar. E aí, quando eu comecei a entender isso, a minha mente mudou. Eu não comecei nem a ver Deus de uma forma diferente. Eu comecei realmente a ver Deus, porque o que eu via não era Deus. Sim. Era uma coisa que eu criei na minha cabeça. Ah, um ser místico, eu imaginava, sei lá, um fantasmão grande, aquele negócio meio cinza. E era isso. Deus mora no céu, né? Era assim que a gente pensava. Aí eu imaginava, tipo assim, Deus mora no céu. Eu imaginava o céu um negócio concreto, entendeu? Tipo assim, tem um negócio azul em cima da terra. E aí eu imaginava Deus, só que tipo assim, Deus é onipresente. Aí eu imaginava meio tipo assim, Deus deitado em cima da terra, mas como ele é muito grande, ele tá em todo lugar. Era isso que eu pensava. Aí, mas quando eu fui realmente entender que tipo assim, a gente não vai entender nunca a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Porque às vezes eu fico me perguntando, tipo assim, cara, como é que Deus consegue fazer isso? Cara, como é que Deus sabe disso? Cara, como é que Deus tá ali? A gente nunca vai entender. E glória a Deus porque a gente nunca vai entender. Mas quando eu realmente comecei, cara, eu tô repetindo isso aqui há um tempão, mas tudo bem.
quando eu realmente comecei a entender que a Bíblia não é uma coisa passada, não é uma coisa futura. Tipo assim, não é uma coisa passada que é pra velho, mas também não é uma coisa futura só pra quando eu for adulto. É uma coisa atual. Que se atualiza sempre, Exatamente, o tempo todo. não é atual pra hoje. 2022 é atual, ano que vem vai ser meio... Ultrapassado. Não, ela é atual todo dia. Todo dia ela é mais atual ainda. Por exemplo, né? Tô cursando psicologia e aí a gente aprende sobre os métodos, né? Das teorias da psicologia, por exemplo, Freud, Jung, diversos, né? Diversos teóricos. E você vê que existem métodos que precisaram ser atualizados, porque a linguagem, porque antigamente os recursos eram tais e as coisas eram diferentes, então precisou ser atualizado. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela se atualiza automaticamente a cada minuto, a cada instante. Toda hora que você pegar a Bíblia e você abre ela, ela serve para aquele exato momento. Exatamente. O ensinamento é exatamente para aquilo. Por exemplo, a gente já até falou sobre isso na escola dominical, tipo assim, sobre a evolução da Bíblia. Porque antigamente era tipo, vossa missê, não sei o que lá, e isso não ia servir pra hoje. A gente olhava aquilo ali. Então. Só que, tipo assim, o que atualizou não foi a Bíblia. O que atualizou foi a linguagem. A linguagem. Se, por exemplo, hoje a gente fala uma gíria meio assim, e aí, por exemplo, o português já mudou muito. De vossa missê foi pra você. Daqui a pouco tá C. Mas tudo bem. E aí, tipo assim, a língua portuguesa mudou. E a Bíblia não mudou com a língua portuguesa. A gente pôs a língua portuguesa, a atualização da língua portuguesa. Tem da língua inglesa, alemã, sei lá o que mais. A gente pôs a atualização da Bíblia inglesa sobre a Bíblia. Mas a Bíblia não mudou. O que ela quer dizer, ela continua. O que ela quis dizer, o Novo Testamento. 2000 anos atrás. O que ela quis dizer há 2000 anos atrás. Serve até hoje. O método serve até hoje. O que ela quis dizer há milhões, bilhões, sei lá quantos, que eu não contei desde quando que Adão nasceu. Desde que o mundo começa. Que a Bíblia, ela quer dizer, ela sempre quis dizer a mesma coisa. Só que óbvio que eu não vou usar a mesma linguagem que Dom Pedro I lia pra ler hoje. Até porque além de ficar uma coisa chata, eu não vou entender muita coisa. Então, tipo assim, meu dicionário vai ser meu melhor amigo se eu for pra ler um negócio desse. Que eu gosto muito dessa passagem, eu até li quando a gente foi lá naquela igreja lá em Santa Cruz. Uhum. Que tá em Filipenses 1:21. Que é aquele versículo, né? Pois pra mim viver é Cristo e morrer é lucro. Isso. Porque se eu tenho certeza da minha salvação, morrer tá ótimo. Vou ficar com Deus. E viver tem que ser Cristo. Paulo até tava falando, tipo assim, cara, eu quero morrer. Eu quero morrer porque eu quero ir com Cristo. Mas, enquanto ele não me leva... Eu tenho que viver Cristo. Exatamente, eu tenho que viver Cristo. Eu tenho que viver o Evangelho, eu tenho que animar vocês, tenho que ensinar o que eu sei. Então, tipo assim, a gente não pode estar nunca parado. E eu acho incrível ele falando que ele queria morrer. Que ele queria morrer porque não era porque ele tava depressivo, é porque ele queria Cristo. Sim. Sabe? Porque ele sabia que... Porque ele tem noção de que a Terra é limitada. Sim. Perto do que existe. E nós não somos daqui, na verdade, né? Exatamente. Nós somos apenas de passagem. E Paulo, tipo assim, de quem matava cristão, uma visão totalmente terrena, foi pro ponto de que, pra mim, viver é Cristo. Ou seja, viver tem que ser Cristo. Viver tem que ser aquele Jesus que veio aqui. E morrer é lucro. Lucro é o quê? Você compra material, você faz, você vende, e aí o que você recebe, você tira, né, pra fazer o material, e o que fica pra você usufruir é o lucro. Sim. E morrer é esse lucro. Por Sim. quê? Porque a gente vai pra Deus. Então, tipo assim, cara, só um adendo, porque é a vida. Sim, É a vida. e a gente trazendo aqui pro contexto, né? Papo de princesa, né? Nós estamos tendo aqui um papo de princesa porque somos filhas do rei, não é isso? Estamos aqui falando sobre o reino, sobre o nosso pai, né? Um lugar aonde nós iremos, passado tudo isso aqui. E a nossa expectativa é morar no reino.
A Bíblia descreve em Apocalipse como que é o céu, né? Inclusive, nós já palestramos diversas vezes para as crianças, mostrando figuras, né? Dizendo ali mostrando ali mesmo como que vai ser o céu, ruas de ouro, sabe? E os portões, o portão feito de uma única pérola. Então, assim, Paulo, ele sabia disso. Então, assim, o meu desejo também é ir para o céu. Quando eu entrei em depressão, que eu vi que a vida não tinha mais sentido nessa terra para mim, tudo que eu mais desejava naquele momento era ir para o céu. Era tudo que eu mais queria, ir para o céu. Ir para o céu era a única coisa que eu conseguia ver naquele momento para mim. E eu vou deixar aqui também, para não ficar só nas minhas palavras também, aqui em Oséias 6:3, que diz: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem a chuva da primavera. Então, para nós conhecermos quem é esse Pai, para nós termos intimidade com esse Pai e almejar ir para esse céu, para esse reino, né? E enquanto nós não vamos nos reconhecermos e sermos respeitados pelos outros como filha de Deus, como princesa, só precisamos fazer o quê? Buscar a Deus, porque assim como está dizendo aqui na palavra, que quando nós buscarmos, Ele vai nos responder, tão certo como amanhece e como chega a chuva da primavera. É muito bom saber que, tipo assim, pra você construir um relacionamento com Deus, você tem que ir atrás dele. Buscar, né? Exatamente. Mas é o lance. Quando você começa esse processo, você acha que você não tá saindo do lugar. Quando, na verdade, se você tem a certeza de que se você for atrás dele, ele vai estar lá, tipo assim, você não vê Deus, mas você entende que cara, você tem dúvida de que o sol vai nascer? Não. Então eu não posso ter dúvida de que quando eu for atrás de Deus, ele vai estar ali. Ele Sim. vai estar pra me receber, mesmo que ele não fale comigo e faça uma árvore e saia do lugar e for pra outra, ele vai estar me ouvindo. Mas esse entendimento só é possível quando você busca ele através da palavra. E ponto. Pois é, está na base. Resumindo tudo, só é possível você se reconhecer como filha de Deus, como princesa, quando você busca, como está dizendo aqui na palavra. Busca onde? Busca na palavra, que é a palavra de Deus, que ela é o nosso manual, é aquilo que a gente precisa para viver dia após dia. Um homem me perguntou no TikTok, né? Ele falou no TikTok: eu tô desistindo desse mundo porque estou a ponto de desistir porque é muita maldade, é muito isso, muito aquilo, querendo dizer que a culpa era de Deus. Na hora o Espírito Santo falou comigo e eu dei a resposta para ele. Eu falei assim: a Bíblia diz de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. O mundo está como está porque virou as costas para os ensinamentos de Deus. Então eu falei para ele: então você faça a sua parte, porque você não pode mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar é você. E quando chegar naquele grande dia, você vai responder por você. Cada um vai responder por si. E eu que fiz maldade, ou fulano que fez maldade, vai responder pela maldade que fez. Então, cada um cuide de si, daquilo que faz, e ponto, acabou. Não tem outra conversa. Entendeu? É justo. E é isso. Então, aqui fica, né, mais um papo de princesa, né? Eu achei maravilhoso, acho que daria pra gente rolar um tempão aqui conversando, né? Só que não é possível. Então, a gente volta depois em outra ocasião, né? Pra continuar esse bate-papo. E é isso. É possível você ser princesa, não tem idade pra você se reconhecer como princesa, só basta você querer e buscar a presença do seu pai, porque ele está pronto a te receber e te colocar sobre você uma capa, te entregar um anel e ele está de braços abertos para te receber. Então, por aqui ficamos com o nosso papo de princesa. Never separated you and me. Broken made whole. Broken made whole. The world that tries to steal our hope